Record in progress. Seguinte, artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. A responsabilidade pela evicção decorre de lei, assim não precisa estar expressa em contrato e afins. O que acontece? Nesse artigo, o que está falando é o seguinte. O alienante, vamos voltar lá. O alienante e o adquirente, né? O alienante, o adquirente, eles podem convencionar um reforço para ou diminuir, né? Convencionar um reforço ou diminuir a responsabilidade da evicção. Vou dar um exemplo, tá? Supondo, eu estou lendo aqui, porque é aqui que está traduzido as coisas, né? Um exemplo que eu dou aqui no artigo 448 aqui, que as partes podem reforçar ou diminuir a responsabilidade. Exemplo, eu comunico expressamente no contrato que esse contrato pode ser vítima de evicção, ou seja, eu sou alienante e o Albertino é o evicto, certo? Aí eu estou vendendo um carro pro Albertino, aí eu falo, Albertino, esse carro aqui que eu estou te vendendo, ele pode ser vítima de evicção. Só que quando eu vou falar isso para ele, quando eu vou comunicar isso para ele, tem que estar de forma expressa. Tem que estar escrito claramente no contrato de que esse carro ele pode ser vítima de evicção. É isso que o artigo 448 está falando, entendeu? E aí, se tiver de forma clara, expressa no contrato de que pode sofrer evicção e o Albertino aceitar, então o alienante ele não vai ter nenhuma responsabilidade se a coisa, se por exemplo, a Isa, né, que é a evictora, recuperar o carro. Aí o alienante não vai ter que pagar nenhuma indenização para o evicto, para o Albertino, né, porque ele concordou sobre a questão da isenção de responsabilidade. Essa isenção de responsabilidade pode ser parcial ou pode ser total. Então, as partes, elas podem. O 440 está falando que as partes podem convencionar entre si, tanto para isentar de responsabilidade, quanto para reforçar a responsabilidade. Vamos voltar para o slide. Aqui, como eu falei, né, com relação à exclusão da responsabilidade, ela pode ocorrer desde que feita de forma expressa. Tem que estar de forma clara, beleza? Que o adquirente concorda, né, de que tal objeto pode ser vítima de evicção. Agora, se o evicto não sabia do risco da evicção, o alienante ele toma responsabilidade. Por isso tem que ter assinatura, tem que ser de forma clara e expressa, beleza? Aí aqui, eu vou pular aqui só para ver se eu... Tá, não tem o slide que eu estava querendo. Não. É o seguinte, aqui, agora eu falei sobre a questão de isenção de responsabilidade. Agora eu vou falar sobre a questão de reforçar a responsabilidade, supondo, gente, que... Caramba, não estou conseguindo apagar aqui. Enfim, supondo que novamente, o alienante e o adquirente, certo? Vinícius e o Albertino. Supondo que o Vinícius e o Albertino, eles queiram reforçar essa responsabilidade, ou seja, se Vinícius, eu alienante, eu vendo o carro por 50 mil para o adquirente, para o Albertino, e ele perdeu esse veículo em decorrência da evicção, eu, alienante, eu posso pagar 100 mil para o invicto, ou seja, eu vendi por 50 mil e eu posso dar de indenização 100 mil. Isso acontece para reforçar a responsabilidade, caso aconteça uma evicção. O dobro, né, o dobro é o máximo permitido. Eu vou ler isso aqui para a gente. O dobro é o máximo permitido. Ó. Vamos ver se está escrito aqui. Quanto ao reforço em relação à evicção, diante da vedação do enriquecimento sem causa, tem-se entendido que o limite é o dobro do valor da coisa. Entendeu? Então,
Se eu quero vender o carro para o Albertino, eu posso vender por 50 mil, e se esse carro sofrer evicção, eu posso realmente, eu posso colocar na cláusula lá do contrato e reforçar essa obrigação, essa responsabilidade, pagando o dobro de indenização para ele. Ou eu posso me isentar, ou eu posso pagar o dobro de indenização para o Albertino. Tranquilo até aí, gente? Paz de Cristo. Agora, se a isenção de responsabilidade não for expressa, ou seja, eu não escrevo, não deixo de forma clara sobre a isenção de responsabilidade, essa isenção de responsabilidade não vai ter valor algum, nenhum valor. Por isso que tem que estar clara. Tranquilo? Isso aí é bem importante a gente entender. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Aqui tem umas coisinhas, né, bem... Se tiver uma cláusula expressa de exclusão de garantia, mais o conhecimento do risco da evolução pelo evicto, isenção de responsabilidade. 2. Se tiver cláusula expressa de exclusão de garantia e não tiver ciência do adquirente, responsabilidade do alienante, apenas pelo preço pago pelo adquirente pela coisa evicta. Agora, terceiro caso, né? Se tiver uma cláusula expressa de exclusão de garantia, tá lá expresso, tá claro. Sem que o adquirente haja assumido o risco, né, de evicção que foi informado, vai acontecer o seguinte: o direito deste de reaver o valor que desembolsou. Então, praticamente diz a mesma coisa. Se você não falar de forma clara, você vai ter que pagar a indenização e pagar todas aquelas pestes que a gente, né, sucumbência, os caramba, entendeu? Então, você tem que fazer o negócio de forma clara e expressa sobre a isenção de responsabilidade e o adquirente tem que saber disso. Tem que saber. Beleza? Tem que assinar e afins. Então, aqui fala sobre o quê? Artigo 450, inciso 1º do Código Civil. O que a gente vai fazer, então? A gente vai para lá, então. Artigo 450. Do Código Civil. O slide fala exatamente isso, né? Então, vamos ler aqui a lei. Salvo a estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Ou seja, cadê minha lousa? Aqui. Aqui, ó, eu vou ler e eu vou explicar ao mesmo tempo que eu notei aqui. Supondo que Carvalho, ele compre, o inciso 1º do 450 fala o seguinte: supondo que Carvalho compre uma fazenda do Cano e já tinha laranjas lá. Para colher a laranja, custa o quê? Custa dinheiro. Beleza. Se eu perco a fazenda para o evictor, o alienante, que é o Cano, além de me devolver o dinheiro, ele vai pagar pelo gasto que eu tive. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, né? O alienante é o André, o evicto sou eu compro a fazenda do André e colho laranja. Só que gasto dinheiro para colher laranja. E aí veio a Thalia, como quem não quer nada, e pega a fazenda de volta. Além do alienante me devolver o dinheiro da fazenda, ele vai ter que me pagar os gastos que eu tive para colher as laranjas. É isso que o 450, inciso 1º fala. Não havendo cláusula de exclusão de garantia pela evicção, a responsabilidade do alienante será plena. Poderá o evicto prejudicado pleitear do alienante 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir ao evictor. Beleza? Inciso 2. Artigo 450, inciso 2. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Então, o que o alienante vai ter que pagar para o evicto também? Os gastos que eu tive para registrar a fazenda, os gastos que eu tive para registrar a fazenda também na escritura pública, danos morais. Então, é isso que esses dois estão falando, beleza?
despesas do contrato. Despesa para registrar, despesa para levar para o cartório e colocar em escritura pública, beleza? Escritura pública, registros, lucros, cessantes, aquilo que deixei de ganhar, além de danos morais. Artigo 450, inciso 3. Salvo estipulação em contrário, tenho direito ao evicto, beleza? O evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. 3. As custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Então, os gastos que eu tive, os gastos com o processo, os gastos com os honorários do meu advogado. Então, mano, o alienante se lascou, o Ocami se lascou, ele vai ter que pagar tudo. Isso aí, é isso que tá dizendo. Show de bola. Artigo 450, parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Beleza? Tô brincando, vamos falar sobre aqui. Supondo que eu comprei um carro, deixa eu ver quem está aqui assistindo nós aqui. Supondo que eu comprei o carro do Albertino, beleza? Por 50 mil. Show? Tranquilo, paz de Cristo. Comprei o carro do Albertino por 50 mil. Daí, na época que chegou a Vitória Fiusa, por exemplo, a Vitória Fiusa é Victoria, beleza? Comprei o carro do Albertino. Na época que a Vitória, ela chegou para pegar esse carro, que na verdade era dela, ele passou a valer 100 mil. Então, na época, eu paguei 50 do Albertino. Só que aí ela pegou esse mesmo carro, que eu paguei 50, só que agora ele está valendo 100 mil. Eu não vou cobrar 50 mil do Albertino, que é o alienante que me ferrou. Eu não vou cobrar 50, eu vou cobrar 100 mil do Albertino. 100 mil. Mesmo eu comprando por 50 mil. É isso que o parágrafo único do 450 está falando. Beleza? Paz de Cristo, galera. Então tá bom. Agora eu vou falar. Alguém não sabe o que é evicção parcial? Ou todo mundo sabe o que é evicção parcial? Tem alguém que não sabe? Ai, beleza. Evicção parcial é evicção normal, só que é parcial. Vou explicar aqui. Eu tô desenhando uma fazenda, tá? Isso aqui é uma fazenda. Bem da hora. Show. Show de bola. Ó, presta atenção, hein, gente, ó. Supondo que eu compro a fazenda da Isabel por 10 milhões de reais. Show de bola, então. Só que aí, papo vai, papo vem, e os carambas, chega o Teles e fala assim, ô, essa fazenda é minha, seu juiz. Você me devolva a fazenda, Carvalho. Você comprou uma fazenda que estava no meu nome. O que acontece? Só que, na verdade, eu me confundi no exemplo. O Teles, ele é dono não da fazenda inteira. Ele é dono só dessa parte aqui. Ele é só dono dessa parte aqui. Só que essa parte aqui é a parte, sim, a melhor parte da fazenda. Por quê? Porque aqui é só montanha, entendeu? É só morro. Quem vai querer morro, entendeu? Só mato. Aqui, filho, aqui é onde a coisa acontece. Aqui é onde tem dinheiro. E a bendita parte
que é do Teles é a parte que dá dinheiro, o resto é montanha, ninguém quer, entendeu? Só árvore, só mato. Então isso é evicção parcial. O Teles, ele pega apenas uma parte da fazenda que é dele, o resto é minha, entendeu? Isso é evicção parcial, tá? Então, beleza. Dito isso, deixa eu ver aqui. Agora vamos voltar lá pro slide. Eu acho que evicção parcial vai falar daqui a pouco. Eu acho que eu me adiantei. Tudo bem. Ah, só isso aí é falar só em extinção, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Os artigos 453 e 454 do Código Civil guardam íntima relação com o artigo 450, que aduz, salvo a estipulação em contrário, tem direito ao evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o artigo 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Ou seja, se o alienante, tá, eu sou o alienante. Se o alienante ele realiza benfeitorias, o alienante ele pode descontar essas benfeitorias no processo na hora de pagar o evicto, né? Exemplo, eu vendi a casa, beleza, para Isabel por R$ 200.000. Beleza, eu sou alienante, a Isabel é evicta, eu vendi a casa por R$ 200.000. Contudo, eu realizei benfeitorias, eu alienante, eu realizei benfeitorias na casa e gastei, sei lá, R$ 50.000 para fazer a benfeitoria na casa, tá? Na hora de restituir o valor para Isabel, eu não vou pagar 200.000, que é o valor que ela me pagou. Eu vou pagar 150.000. Por quê? Porque 50.000 eu gastei para realizar benfeitorias. Se o alienante realiza benfeitorias, ele pode descontar. É isso que o artigo 454 está dizendo. Beleza? Agora, vamos ver se aqui fala. Ah, tá. Então, isso aí é a regra. Agora o que acontece? Tem outra situação, tá? Se Carvalho, ele compra a casa do Ocano, e o Carvalho, né? Vamos voltar aqui. O Carvalho é o adquirente, compra a casa do alienante, que é o Ocano. E o Carvalho realiza benfeitorias nela e, posteriormente, perde a casa para o Rovel, que virou evictor. O alienante, que é o Ocano, ele vai pagar tanto a casa quanto as benfeitorias para mim. Por quê? Eu sou o evicto, eu sou o adquirente. Eu realizei benfeitorias. O Ocano vendeu para mim. O Rovel tomou a casa. Quem paga o valor da casa é o Ocano e quem paga as benfeitorias também é o Ocano. Tranquilo? Continuando aqui. Contudo, após pagar, o Ocano vai processar o Rovel a pagá-lo pelas benfeitorias. Por quê? O Rovel paga porque na discussão nem existia benfeitoria. O Victor, que é o Rovel, ele está se aproveitando por algo que nem foi ele que fez, ou seja, eu, eu que realizei a benfeitoria e o juiz mandou eu entregar a casa para o Rovel. Eu gastei com benfeitoria e gastei com a casa. Então, o Ocano o alienante vai me restituir as duas coisas, os dois valores. Depois ele vai cobrar, vai processar o Rovel a, para que o Rovel pague, né, o valor das benfeitorias. Porque não foi o Rovel que investiu nas benfeitorias e ele está se aproveitando de algo que eu, adquirente, construí. Então, fica injusto para o alienante pagar as benfeitorias, entendeu? Porque nem estava na discussão na época que o evictor processou o adquirente. Então, o alienante processou o evictor para pagar as benfeitorias que o adquirente fez. Gente, vocês estão comigo aí? Tá confuso?
Beleza. Aí, o que eu acabei de falar para vocês sobre o alienante cobrar o evictor, está lá no artigo 453. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu evicção serão pagas pelo alienante. Mas depois o alienante terá direito de regresso pelas benfeitorias pagas ao adquirente contra o evictor. Isso para evitar o enriquecimento sem causa do evictor que se beneficiou das despesas feitas, mas não pagou por elas. Show de bola, então? Bora então. De 451. Subsiste, para o alienante, esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto a venda do aluno adquirente. Então, gente, assim, ó, caso o adquirente, certo? Caso o adquirente, ele utilize o carro que ele comprou da Isabel, e durante o uso que o adquirente está tendo do carro, esse carro vai deteriorando, vai gastando com o tempo. Caso o evictor, né, que, por exemplo, é a Chay vira evictora. Caso a Chay recupere o veículo, o alienante será responsável, o alienante que vai ser responsável. Pelo quê? Pelas deteriorizações do carro. Então, se eu uso o carro e ele vai deteriorando com o tempo, e eu sou adquirente, eu não pago por isso. Quem paga é o alienante. Se a Chay, que é a evictora, reclamar. Salvo se eu, como adquirente, eu tenho dolo de estragar a coisa. Então, tipo assim, já que eu vou perder esse carro, vou estragar esse carro mesmo, tô nem aí. Aí eu, se descobrir, né, eu, adquirente, que vou pagar pela deteriorização. Caso contrário, quem paga é o alienante. Isso aí. É isso que o artigo 451 está querendo falar para nós. Vamos junto. Artigo 452. Se o adquirente, certo? O adquirente, se o Carvalho é sempre o que se lasca na história. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorizações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar ao alienante. Próximo. Tô brincando. Artigo 452, que vou traduzir para nós aqui. André, o que eu acabei de ler, eu vou traduzir, beleza? 452. Supondo que André vende a fazenda para o Carvalho, beleza? O André é o alienante, o adquirente é o Carvalho. Daí o Carvalho, ele planta muita laranja na fazenda, faturando 25 milhões de reais. Carvalho ficou o quê? Milionário, né? Contudo, o Albertino, ele é o evictor, e ele reivindica o terreno, reivindica a fazenda, né? Então, eu vou perder a fazenda para o Albertino. Tá? Beleza. Desse modo, o juiz condena Carvalho a devolver a fazenda. Então, lembra dos 25 milhões que eu faturei com as laranjas? O juiz não falou nada sobre. O juiz só falou assim, devolve a fazenda para o Albertino. Paz de Cristo. Devolvi a fazenda para o Albertino. Esse valor que eu adquiri 25 milhões com a laranja, ele será deduzido daquilo que o alienante terá que pagar como indenização. Supondo que o alienante, o Cocano, ele tenha que me pagar 50 milhões de indenização. Só que nesse caso ele ia pagar apenas 25 milhões. Por quê? Porque eu me aproveitei das deteriorizações da fazenda, né? Porque, tipo, quando você planta a fazenda, quando você colhe, você deterioriza a terra, né? Então eu me aproveitei da deteriorização. E aí o evictor recebeu a fazenda toda zoada e eu saí com 25 milhões na minha conta do Nubank. Só que aí o alienante tem que me pagar a indenização de qualquer forma, certo? Certo. Porque ele me vendeu a fazenda que não era dele, ele vendeu a fazenda que era do Albertino. Então, ele ia ter que pagar a indenização. A regra era para ele pagar 50 milhões, só que ele ia pagar 25 milhões, entendeu? Porque eu me aproveitei das deteriorizações. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorizações e não tiver sido condenado a indenizá-las, né? Se o adquirente não foi condenado a indenizar por essas deteriorizações,
o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar ao alienante. Vai ser descontado. Tranquilo? Paz de Cristo. Aqui é evicção parcial. Evicção parcial. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente indenização. Duas são as regras postas pelo artigo. Vejamos. 1. Se a evicção for parcial, mas considerável, poderá o adquirente optar entre a decisão do contrato ou a restituição de parte do preço correspondente ao desfalque. 2. Sendo parcial a evicção, mas não considerável, poderá o evicto somente pleitear a indenização. Então, vamos focar aqui. Ó. A gente estava falando sobre evicção parcial, já expliquei o que é evicção parcial. Agora, o que é evicção parcial considerável e não considerável? Tá? A resposta está exatamente aqui. Ó. Em regra, pode-se afirmar que a evicção parcial considerável é aquela que supera a metade do valor do bem. Vou botar aqui, por exemplo. Lembra que eu falei aqui da fazenda de 10 milhões? Então, chegou a hora de brigar aqui. A fazenda custa 10 milhões, só que a parte que eu perdi para o Teles custa 6 milhões, porque é a parte que mais mais valorizada da fazenda, ali que está o dinheiro. O resto é o quê? Só montanha, só mato, entendeu? Terreno feio, inclinações, coisa que ninguém quer. E aqui é onde está a grana, o ouro, o diamante, beleza? Aqui que é a parte melhor do terreno. E aqui é a parte mais valorosa do terreno. Se não tivesse essa parte, não valeria 10 milhões, valeria tipo 3, 4 milhões, tá? Essa parte aqui vale 6 milhões. E foi exatamente a parte que eu perdi pro Teles. O que eu vou fazer com montanha, com mato, com árvore, com inclinação, com coisa que não dá nem para produzir? Não vou fazer nada, velho. Eu vou. Aí a gente volta lá. Lembra o que é considerável, né? Aquela que supera a metade do valor do bem. Então, aquela partezinha pequena supera a metade do valor de todo o bem, porque é a parte mais tem mais valor. Se a evicção for parcial, mas considerável, que é o caso que o exemplo que eu dei para vocês, considerável, poderá o adquirente, o Carvalho, que comprou a fazenda que se lascou, entre a rescisão do contrato, ou seja, resolver o contrato, devolver o dinheiro e tudo mais, ou a restituição de parte do preço correspondente ao desfalque. Ou seja, o Ocano, que me vendeu a fazenda por 10 milhões, e depois eu perdi metade da fazenda, a parte mais valorosa, para o Teles, que valia 6 milhões, eu tenho duas opções. Ou eu posso falar assim, ó, Ocano, me devolve 10 milhões que eu paguei. Ou eu posso falar assim, Ocano, me devolve todo o dinheiro, os 6 milhões do terreno que eu perdi, mais os lucros, mais tudo, porque é a parte mais valorosa. Eu tenho duas opções. Agora, se a evicção, sendo parcial a evicção, mas não considerável, o considerável é que, supondo que essa parte da fazenda não ia mudar nada, entendeu? As montanhas aqui é tudo montanha. Não tem parte nenhuma que vale mais que a outra. Então, ela não é considerável, porque a parte que eu perdi não vale mais que a metade do bem. Então, supondo que ela não seja considerável, poderá o evicto adquirente somente pleitear indenização correspondente à parte perdida. Então, eu só quero que o Ocano me pague indenização da parte perdida, mais perdas e danos, né? Com culpa com perdas e danos, entendeu? É isso que está dizendo. Paz de Cristo, então. Aí, ó, falta mais um artigo, aí a gente vai para a extinção dos contratos. Só que a gente vai dar uma pausa, né? Importante. Então, artigo 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então, se eu, Carvalho, sei que a coisa podia ser vítima de evicção, e mesmo assim eu topei, eu não posso cobrar responsabilidade pelo alienante. Beleza? É isso que o 457 fala. Galera, é o seguinte,
Depois do almoço, bate aquela lombeira, mas a gente vai seguir firme, certo? Vou dar uma pausa e a gente volta para falar sobre a extinção dos contratos. Tranquilo? E acaba. É só isso mesmo. Stop share. Stop.